Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. E hoje é dia de seguirmos aventurando pelo cenário de Symbaroum, fantasia sombria da Free League, publicada aqui no Brasil pela Tria Editora, que a gente está destrinchando aqui no canal, né, passando por todos os capítulos, sempre tentando identificar os pontos mais relevantes, mais importantes, para dar uma ideia geral de qual é a proposta, qual é a pegada do jogo, para quem ainda não conhece, beleza? Se você está chegando agora, não tem problema, não entre em pânico, tem a nossa playlist aqui exclusiva, que reúne todo o conteúdo que a gente já fez e ainda vai fazer sobre o Symbaroum. Então você pode assistir com calma e depois, se quiser continuar a viagem junto com a gente, já se inscreve aí no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo novo. Então vamos lá, pessoal, se liga aí no movimento. Quem já está inscrito no canal, quem está acompanhando aqui a nossa série, sabe que já estamos na parte final do livro, né? Nos capítulos dedicados ao mestre, ao narrador. E hoje a gente vai falar aqui do capítulo 20, chamado Regras de Campanha. Olha, deixa eu mostrar aqui a ilustração de abertura, bem legal. Tá? E aqui a gente vai ter mais informações a respeito de coisas referentes ao cenário em si, ao mundo, à ambientação de Symbaroum. Basicamente, a gente vai ter aqui uma questão de como conduzir viagens e encontros aleatórios ali, qual tipo de criatura é mais propícia de ser encontrada, esse tipo de coisa. Um pouquinho também sobre a questão de como é que funciona a economia, o sistema monetário, né, do cenário de Symbaroum. E também um pouquinho sobre os artefatos, itens mágicos, amaldiçoados ou não, que existam aqui no cenário. Então, vou ler um trechinho inicial aqui só para dar essa visão geral para vocês. Olha aí, se liga só. As regras de campanha neste capítulo fornecem ferramentas para lidar com alguns fenômenos específicos em Ambria e Davokar, viagens pelo mundo de jogo, o sistema monetário de Ambria e os antigos artefatos que os personagens jogadores podem encontrar nas ruínas de Symbaroum. Então hoje a gente vai passar basicamente por esses 3 pontos: viagens e encontros, dinheiro e artefatos. Seguindo adiante aqui no capítulo, vamos lá para o nosso primeiro ponto de hoje, né? Viagens e encontros. E eu vou ler um trechinho aqui para vocês para a gente começar o nosso papo. Olha só. A seção seguinte oferece uma descrição profunda dos 3 diferentes tipos de terreno apresentados na tabela 26. Eu vou mostrar para vocês a tabela daqui a pouco. Acompanhadas por sugestões sobre qual tipo de resistência e perigos os personagens podem enfrentar. Essas sugestões se referem a criaturas que estão descritas mais detalhadamente no último capítulo deste livro. Ou seja, como eu falei, isso aqui, essa primeira parte, né, vai funcionar basicamente como um guia para a questão das distâncias, né, como é que funcionam os deslocamentos ali, e também uma espécie de encontros que podem acontecer. Quais criaturas habitam quais tipos de terreno. Basicamente é isso. E como o próprio livro cita, essas criaturas vão ser descritas mais para frente lá no livro. Teremos pelo menos 1 ou 2 capítulos referentes a monstros e criaturas, mas nominalmente elas já são citadas aqui. A única coisa que eu quero chamar a atenção para vocês é o seguinte: aqui no livro ele dá a entender que essa questão de tipo de terreno, na verdade, é uma coisa muito mais ampla. É onde você está no mapa. Não quer dizer, basicamente, eu estou numa floresta, estou num deserto, estou numa savana. Não. O livro ele divide os terrenos da seguinte maneira: Ambria, Davokar e a Davokar iluminada e a Davokar escura. Então isso é o que o livro considera como terrenos, tá? Porque normalmente a gente pensa naquela coisa, é floresta, é savana, é deserto, é gelo. Não, aqui são as regiões: Ambria, Davokar iluminada e Davokar sombria, beleza? Então, olha só, ele começa aqui falando justamente sobre Ambria. Só que olha só, vou mostrar para vocês a organização do livro, tá? Ele vai ter algumas informações aqui iniciais, como é que funciona essa questão de Ambria, fora das cidades, né? Claro, a gente está falando de deslocamentos. E aqui, olha, ele vai ter esses pontos específicos que vão se repetir em todos os outros terrenos, tá? E o que a gente vai ter aqui? Quais são as informações contidas nesse tópicozinho? Olha só. Encontros sugeridos nas fronteiras de Ambria. Então vai ter aqui antagonistas humanos. Quais são os grupos humanos mais propícios, né, dos personagens se encontrarem se estiverem em Ambria? Predadores, répteis, criaturas aladas, abominações e horrores. Então essa listinha de coisas, de monstros, de criaturas, né, vai se repetir em cada um dos terrenos. E como eu falei, mas só complementando, essas criaturas todas serão descritas mais na frente do livro, beleza? Então, só para a gente avançar nesse tópico, teremos aqui Ambria. Tá aqui a tabela, olha, que ele fala meios de viagem e tempo. Aqui é para a gente ter uma ideia de como é que funciona a questão do deslocamento. Então vou pegar só algumas informações básicas para vocês. Se os personagens estiverem nas planícies de Ambria, um dia de marcha equivale a 20 km. Marcha normal,
tá? Marcha forçada, 40 km, né? Um dia de cavalgada, são 40 km. E na Davocar iluminada, basicamente são os mesmos valores, mas na Davocar escura a coisa fica um pouco mais complicada. Então, um dia de marcha na Davocar escura equivale a 10 km, enquanto em Ambria e na Davocar iluminada são 20 km, e assim por diante. Aqui, basicamente, é a tabela para você saber qual é a distância que os personagens podem percorrer durante um dia, dependendo, né, de como eles estejam. Estão andando, estão na marcha forçada, estão cavalgando, esse tipo de coisa. E aqui, só para a gente fechar esse primeiro tópico, né, ele vai passar para as outras seções, né, para Davocar escura e para Davocar iluminada, tá? Seguindo o mesmo padrão que eu mostrei para vocês, tá? Só que como vocês podem imaginar também, existe uma diferença aí nas criaturas, né, e no tipo de antagonista que você pode encontrar em cada uma dessas áreas. Então, por exemplo, na Davocar iluminada, você já pode encontrar ali elfos, trolls, né, antagonistas humanos também com grupos diferentes, né, do que estavam nas planícies lá, aranhas, predadores, répteis, criaturas aladas, abominações e horrores. E na Davocar escura também, elfos, trolls, aranhas, predadores, répteis, enfim, vai repetir ali o tipo de criatura, mas as criaturas em si são diferentes, tá? Eu não vou citar os nomes das criaturas aqui, porque a gente vai passar pelo bestiário em vídeos futuros, então, enfim, tô só comentando aqui com vocês os tipos de encontros que você pode ter em cada região ali, em cada terreno, né, de Symbaroum. Seguindo adiante aqui no capítulo, para o nosso segundo tópico de hoje, vamos falar um pouquinho sobre a questão do dinheiro e da economia aqui no cenário de Symbaroum. Vou ler o primeiro parágrafo aqui para a gente ter uma ideia geral. Olha só. A economia do mundo é amplamente localizada e baseada na troca de bens. Barões ambrianos pagam seus duques com guerreiros de armadura e constroem suas próprias fortunas graças ao trabalho de lavouras e frutas colhidas em suas terras. Na Davocar e nas planícies a oeste, os chefes de aldeias fornecem guerreiros aos chefes do clã, e é o trabalho de escravos que carrega a economia das casas. Ou seja, basicamente, ainda temos uma economia baseada em troca ou fornecimento de serviços ao invés de moedas, ao invés de dinheiro. Mas existe também já essa questão das moedas. Tanto que aqui do lado, olha, a gente vai ter aqui a organização financeira, vamos chamar dessa forma, né, do cenário. Então a gente vai ter aqui, olha, um thaler, que é o dinheiro mais alto, né, a moeda de maior valor. Um thaler equivale a 10 shillings, que equivalem a 100 ortegas, tá? Enfim, analogias para peça de ouro, prata e cobre, né? Mas enfim, para dar aquele sabor ali do cenário, a gente tem aqui thaler, shilling e ortegas, tá? O próximo tópico aqui, ele vai comentar um pouquinho sobre essa questão do dinheiro, da moeda, e como é que ele entra em cena aqui. Já que a maior parte da economia ainda é baseada na questão de trocas, quais são os casos mais comuns de se usar moeda, onde é que o dinheiro entra em cena, onde é que o dinheiro substitui a troca, onde é que existe uma mistura entre os dois, enfim, aí depende do nível de complexidade financeira que você quiser utilizar nas suas mesas, beleza? Mas aqui ele vai te dar essa explicação mais ou menos pronta. Existe uma coisa aqui também interessante, que assim, para você ter uma ideia das coisas, né? Uma pessoa ali, um fazendeiro, por exemplo, dificilmente ele vai ver inclusive um shilling. Então a economia dele ali gira ali em torno das ortegas e no máximo num shilling. Então isso aí também dá uma ideia de como é que o cenário se comporta em termos financeiros. Existe também já, desde que foi implementada essa questão das moedas, o que o livro chama aqui, olha, de reconhecimento de dívida. Então já existem contratos, né, papéis, né, assinados com o selo real das pessoas ali, com o selo daquela casa, daquele barão, enfim, que reconhecem uma dívida. Então a pessoa que tem essa carta de crédito, vamos chamar assim, né, pode recolher essa dívida de qualquer membro da família ou de uma instituição financeira que tenha uma conta, né, daquela família, e aí já existe um mini sistema de crédito ali sendo organizado, tá? Então, essas são as primeiras informações que a gente vai ter em relação ao sistema financeiro, e inclusive, só para a gente avançar um pouquinho já, tem a questão, olha, dos subornos. O livro trata disso também, tendo, inclusive, uma tabela, tá? Qual é o tipo de suborno esperado, né? Dependendo do tipo de tarefa que você quer que a pessoa realize. Então, só para exemplificar aqui, né? Se você quer apenas que a pessoa que está sendo subornada faça seu trabalho mais rápido, como é que funciona isso? Qual é o tamanho do suborno? Se você quer que a pessoa quebre uma regra, se você quer que a pessoa quebre uma lei, enfim. Então, tudo está especificado aqui para você ter essa noção já de como é que funciona. E só para a gente fechar um pouquinho essa parte do sistema financeiro, né? Como eu estou chamando aqui, tem também o que o livro trata como espólios futuros. O que é isso? Vou ler um trechinho aqui do livro, olha só. Espólios futuros consistem em um contrato com testemunhas onde investidores pagam por um empreendimento de alto risco com a promessa de um retorno financeiro proporcional ao investimento. A gente já comentou aqui ao longo da série que existem muitas expedições, né, rumo a Davocar,
onde supostamente existem grandes tesouros, artefatos raros perdidos e uma oportunidade grande de você fazer dinheiro, de você mudar de vida, ficar rico, esse tipo de coisa. Então, pensando nisso, existe também essa possibilidade nesse sistema financeiro em informação dos espólios futuros, né? De você, de repente, financiar uma expedição, né? Esperando que você tenha um retorno maior com o que for encontrado lá na Davocar. Se é que as pessoas que vão partir na expedição vão conseguir voltar de lá, né? Seguindo adiante, para a gente fechar essa parte do dinheiro, né? O último tópico que o livro aborda é esse aqui, olha, assentamentos e equipamentos. Aqui ele vai tratar basicamente de o que está disponível para os personagens comprarem, né, em termos de equipamento, dependendo de onde eles estejam. Aqui eu confesso que eu achei meio esquisito de início, mas depois eu entendi o raciocínio da coisa e é uma forma interessante e diferente de apresentar esse tipo de conteúdo. Eu pelo menos não lembro de algum outro jogo que trate isso da mesma forma. Por quê? Como é que vai funcionar aqui? Dependendo de onde os personagens estejam, a gente vai ter uma tabela aqui para isso, a gente vai ter, olha só, como é que vai funcionar? Ele tem uma coluna aqui que diz o seguinte, um item. Isso quer dizer o preço mais alto de um único item que pode ser comprado no aquele assentamento. Ou seja, por exemplo aqui, na Fazenda Solitária, que é a primeira entrada aqui da tabela, o preço máximo de um único item que vai estar disponível lá é 1 shilling, ou seja, nada que custe além de 1 shilling vai estar disponível naquela localidade. E aí tem aqui na outra coluna o número de itens, ou seja, quanto daquilo eu posso comprar. E aqui na mesma linha da Fazenda Solitária, o máximo de itens que eu posso comprar equivale a 1 thaler, ou seja, fazendo o raciocínio, se 1 shilling equivale se 10 shillings equivalem a 1 thaler, eu só posso comprar coisas que custem no máximo até 1 shilling e o número máximo de itens que eu posso comprar iguais são 10. Então eu vou dar um exemplo maluco aqui. Vamos dizer que eu queira comprar aqui ração de viagem. E aquela ração custe 1 shilling, tá? Não sei se custa, mas só um exemplo. Se eu tiver numa fazenda solitária, eu só vou encontrar disponível no máximo 10 pacotes de ração ali para comprar, porque isso equivale a 1 thaler. Não interessa quanto dinheiro eu tenho. O máximo que a pessoa vai ter para me vender lá, que o NPC vai ter para me vender, são 10. Tá? Então assim ele vai organizar essa questão da disponibilidade de itens de acordo com o local. Então se você está numa fazenda solitária, se você está numa aldeia, se você está numa estação mercante, numa cidade ambriana, se você está no Forte de Cardo, ou seja, essa é a maneira que o livro encontrou de organizar a questão da disponibilidade dos bens a serem comprados pelos personagens. Seguindo adiante, vamos para o nosso terceiro e último tópico de hoje, que são justamente, olha, os artefatos. Aqui a gente vai ter o primeiro vislumbre de como é que eles funcionam aqui no cenário de Symbaroum. Vou começar lendo um trechinho aqui do livro para vocês, olha lá. Desde tempos imemoriais, místicos têm ligado espíritos e poderes a objetos, e assim criaram o que é hoje conhecido como artefatos. Cada artefato é uma expressão da vontade do poder ligado a ele, e nenhuma vontade é inconsequente com quem tenta usá-la. Em outras palavras, todos os artefatos têm riscos associados, ou seja, em linhas gerais, um artefato é um objeto que tem um espírito ou um poder ligado a ele. E claro, isso tem consequência, porque a pessoa que criou o artefato imprimiu ali algum tipo de vontade. Então, essa é a primeira noção para a gente entender como é que eles funcionam. E aí, uma coisa que é bastante comum em jogos de fantasia, como é que eu faço para saber o que o artefato é capaz de fazer? Eu tenho como identificar o artefato? Tem, o Symbaroum trabalha com isso, tá? Da seguinte forma, se você tem as habilidades visão de bruxa, né, ou mestre do saber, você pode utilizar essas habilidades para compreender os poderes daquele artefato e o que ele é capaz de fazer. Só que para usar o artefato, você precisa fazer o que o livro chama aqui de se vincular a esse artefato. E aí, como é que vai funcionar? Se você se vincula ao artefato, você pode utilizar todos os poderes dele, mas também vai sofrer as consequências, né, decorrentes do uso, que vão variar de acordo com o artefato. E aí você pode estar pensando também, o ideal seria você identificar primeiro para depois decidir se você vai se vincular ou não. Mas pelo que o livro dá a entender aqui, você pode, mesmo que não seja um personagem místico, se vincular a um artefato. Porque pelo que o livro coloca, olha só, para se vincular a um artefato, você deve simplesmente querer, né, em termos de narrativa, querer se vincular a ele. Em termos de jogo, para você se vincular significa que você gastou ou um ponto de experiência ou ganhou um ponto de corrupção permanente. E da feita que você se vincula ao artefato, você já passa a conhecer imediatamente todas as características a respeito dele, boas ou ruins. Ou seja, mesmo que você não tenha alguém capaz de identificar previamente, de analisar previamente aquele artefato, se você quiser testar a sorte, o seu personagem pode se vincular a ele e automaticamente você vai saber o que ele pode fazer, de bom e de ruim.
Só para a gente complementar aqui as informações a respeito dos artefatos, segundo o livro coloca, nos tempos atuais ali em que o cenário está, não é comum se criarem novos artefatos, tá? Por isso que eles são raros e são objetos considerados de grande poder. Ou seja, o objetivo de uma aventura toda pode ser encontrar um artefato. Ou você pode encontrar durante uma exploração e tal, mas o que eu quero dizer é o seguinte, artefatos aqui no cenário, eles são objetos grandiosos, ou seja, não é em qualquer esquina ali que você vai encontrar qualquer tipo de artefato, até por conta dos riscos, né, que envolvem. Não preciso dizer, acredito, né, e o livro também não fala, pelo menos até esse ponto, que você pode se desvincular de um artefato, ou pelo menos não de uma forma fácil. O livro não fala nada até agora, talvez a gente tenha explicação para isso mais na frente. Mas assim, vinculou, viu que tinha coisa ruim, você não pode simplesmente, não quero mais, vou me desvincular. Não, não é assim, meu amigo. Já foi pra frente, agora tem que arcar com as consequências, tá? E só pra gente fechar aqui essa parte, aqui a gente vai ter, olha, um tópico chamado para usar artefatos. E aqui ele vai servir mais ou menos como um guia das características dos artefatos, né? Cada artefato que for descrito no livro vai seguir mais ou menos aqui esse padrão. Então, quais são as informações que a gente tem em relação aos artefatos? A gente tem aqui o título, né, que vai ser o nome do artefato, descrição, história, lendas, donos anteriores do artefato, assim como o que é comumente conhecido ou acreditado quanto aos seus poderes, se o artefato for lendário, né? Os poderes em si, né? Como o poder ou poderes do artefato funcionam. O artefato normalmente tem um poder ou habilidade geral que pode ser usado por qualquer um que se vinculou a ele e possivelmente outros poderes que requerem uma certa habilidade para funcionar. A ação, o tipo de ação que é preciso para ativar o poder do artefato, se é uma ação livre, se é um ataque, se é uma reação, alguma coisa assim. E por fim, a corrupção, claro, o nível de corrupção que o usuário sofre quando ativa o poder. Ou seja, artefatos não são brincadeira, o uso dos artefatos tem consequências severas para os jogadores. O capítulo ele vai encerrar aqui trazendo 2 exemplos aqui, né, de artefatos, para a gente ter uma ideia geral mais ou menos de como é que isso aplica na prática, né? Então aqui a gente tem a água do crepúsculo e o cajado da serpente de Opadia. Então a gente tem esses 2 artefatos aqui, mas lá na frente, salvo engano, tem uma parte que vai trazer mais exemplos ali de artefatos para serem utilizados no jogo. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido mais esse capítulo do Symbaroum. Quem assistiu o vídeo até agora, muito obrigado por nos acompanhar nessa jornada. Deixe aí o seu like, seu comentário para a gente continuar trocando ideias. E a gente se vê na próxima resenha.